Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 18 de 1 de 2023. Muitos jogos hoje para a gente analisar, passar as nossas primeiras impressões para vocês e também alguns caminhos interessantes para vocês seguirem e serem lucrativos nos jogos de hoje da NBA. Não só de hoje, para quem não conhece o Sexta de 3, tem vídeo aqui todos os dias com as nossas análises. Sempre que possível a gente está trazendo muita informação e conteúdo para vocês. Ontem, infelizmente, a gente não conseguiu gravar, mas agora vamos voltar à nossa rotina aí, né, de gravar em sequência para vocês terem uma segunda opinião antes de fazer as suas apostas em NBA, beleza? Então, antes da gente começar, 3 convites para vocês de se inscrever no canal para vocês terem uma segunda opinião aqui com a gente e mais do que isso, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, te indicar outros canais e pode ter certeza que quanto mais você assistir, mais informações, dados e opiniões você vai ter para formar a sua própria e será mais lucrativo. Meta de likes, porque também vai ajudar a gente, o YouTube também, a identificar que esse conteúdo é interessante para você. Meta de 200 likes pro vídeo de hoje, botão de joinha aí pra gente seguir aqui com o nosso trabalho e também o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Chamem lá no WhatsApp, porque lá a gente passa as melhores análises, tips e muito mais conteúdo aprofundado para vocês serem bem lucrativos. Fechado? Vamos aqui para Dallas Mavericks e Atlanta Hawks. Aí só lembrando, né, no nosso grupo VIP, nesses dias de ausência que a gente ficou, a gente fez indicações lá para vocês. Ontem analisamos cada uma das partidas, inclusive fizemos ali, né, uma correção em uma delas em que a gente tinha indicado a vitória do Brooklyn Nets, mas com a ausência do Kyrie Irving, a gente ficou de fora. Então acabou que a gente teve um dia ali, né, com mais acertos do que erros. Beleza? Bora aqui então para Dallas Mavericks, agora sim, né, e Atlanta Hawks. O jogo que acontece em Dallas, abrindo a rodada aí às 9h30. O mais importante, Luka Doncic deve jogar e do outro lado, Trae Young, para a gente poder ter as definições do que deve acontecer nessa partida. Tim Hardaway Jr. tá de fora, Maxi Kleber, jogadores que complementam bem o jogo do Luka Doncic, mas eles podem receber o retorno de Dorian Finney-Smith e com isso ter mais força na defesa de perímetro. Defesa de perímetro, né? A defesa nos arremessos de 3 pontos. O Dallas Mavericks é um dos times que melhor defendem esse setor e, consequentemente, o terceiro time que menos sofre pontos de 3 em toda a NBA, sendo o terceiro time menos vazado dentro de casa também. Já o Atlanta Hawks é outro time de boa defesa de perímetro, mesmo como visitante, eles estão entre os 10 times que menos sofrem pontos de bolas triplas, então é um jogo que vai ser resolvido no interior, principalmente porque o arremesso de bola de 3 do Atlanta Hawks não vem muito bem, e fora de casa o Atlanta é um time muito irregular e difícil de se botar uma fé. Nos últimos 5 jogos do Trae Young contra essa equipe, ele tem uma média de 21,4 pontos, mas ele tem um número de assistências interessantes, média de 11,8. Isso tem explicação. Acontece que o Trae Young é um dos melhores passadores que a gente tem na liga, né? E o Dallas Mavericks é um time frágil no interior, nos rebotes e também, né, para poder conceder ou defender pontos, né, de jogadores de centro, como os power forwards ou centers, né, que são os pivôs. Aqui na FanDuel a gente tem aqui, né, uma espécie de defesa contra posição. Se a gente for pegar aqui a defesa do Dallas Mavericks contra Power Forward, eles têm aqui, né, um easy matchup, que é como se fosse um encaixe favorável e que a gente pode observar quando está em verde. Se a gente for olhar aqui, o Dallas Mavericks tem um easy matchup tanto para conceder pontos para jogadores da posição quanto para rebotes. E foi com essa leitura que no último encontro entre essas equipes a gente tinha indicado um over pontos mais rebotes do John Collins e foi o que bateu. Ele foi o principal jogador ali, né, do Atlanta Hawks e consequentemente com muitos pontos sendo convertidos com assistências do Trae Young. Ele pode abastecer bem hoje o Capelo, o Okongo, o próprio DeJounte Murray, que é um jogador que infiltra melhor do que o Trae Young, e também o John Collins, que pode ser um jogador interessante para hoje. É nele que eu pretendo trabalhar. Acho que é um jogo muito complicado para a gente investir em vitorioso, apesar de eu gostar mais do Dallas Mavericks. É um mandante muito melhor do que o Atlanta é um visitante, mas fica de olho ali nas linhas do John Collins em pontos e rebotes, ou só rebotes, que pode ser bem interessante, né? Se a gente for olhar aqui a linha dele de pontos mais rebotes, ela deve estar aqui, né, em 21,5, né? Algo que ele consegue alcançar com frequência. Ele teria batido no último jogo ali, né, com frequência contra adversários favoráveis, tá? Porque ele é bem irregular contra adversários que não permitem esse encaixe favorável, mas no último encontro só em pontos ele tinha conseguido superar essas linhas aqui e pode ser que isso se repita hoje mais uma vez. Em relação a quem vence, repito, o Dallas Mavericks é um mandante superior ao que é o Atlanta Hawks como visitante.
Se a gente for observar aqui, o Atlanta vem de 3 vitórias consecutivas como visitante, mas ainda assim nos últimos 10 jogos eles têm 50% de aproveitamento, só que se a gente for ampliar esse filtro aqui para os últimos 20 jogos, eles têm um aproveitamento inferior. Eles continuam ali, né, com uma quantidade baixa de vitórias e muito mais derrotas do que triunfos diante de seus adversários. Eles venceram alguns adversários interessantes, mas grande maioria deles não inspiram tanta confiança, vivem um momento ruim ou estão desfalcados de jogadores interessantes, como por exemplo Indiana Pacers e Clippers, como por exemplo Toronto, que não vive um bom momento como mandante, e venceram os fracos, né, Charlotte Hornets e Orlando Magic. Se a gente for olhar aqui, né, na classificação da Conferência Oeste, o Dallas Mavericks, por mais que tenha tido uma irregularidade fora de casa, ainda são os quintos colocados. E outra coisa interessante que a gente pode observar são os confrontos diretos recentes entre essas equipes. Apesar de termos jogos equilibrados, a gente teve a maioria como vitória do Dallas Mavericks, sendo que eles saíram vencedores em 3 dos últimos 4 encontros. Beleza? Então Dallas é meu favorito para vencer, e também eu ficaria de olho ali nas linhas de assistências do Trae Young e de pontos mais rebotes do John Collins. Beleza? Agora vamos para New York Knicks e Washington Wizards. A gente tem um New York Knicks superior aos seus adversários, que são um time ali regular para baixo, né? Mas nos últimos 6 jogos aqui perderam 5 e venceram apenas 1. Repito, o New York Knicks é um time que vive um momento melhor. Como visitante, eles jogaram muita bola, como mandante um pouquinho menos, mas ainda assim eles conseguiram aí, né, ter bons resultados, 3 vitórias nos últimos 5 jogos, e mais do que isso, né, eles dominaram durante toda a partida do Toronto Raptors, acabaram perdendo ali, né, muito por conta do seu péssimo último quarto, mas no geral eles se saíram bem, eles estão saudáveis, enfrentam hoje, né, um Washington Wizards que pode vir mais uma vez sem seu melhor jogador Bradley Beal, que é dúvida para hoje. Repito, o Washington Wizards é um time muito regular, mas acima de tudo é um time que pontua pouco de 3. Vamos dar uma olhada aqui nos stats dele na linha de 3 pontos, porque eu já vou justificar o porquê que o New York Knicks é favorito por conta disso. Bom, a gente tem aqui o Washington Wizards sendo um dos piores aproveitamentos da NBA em arremessos de 3, top 10 ali, né, de piores. Eles são também, em relação a pontos convertidos de bolas triplas, também um dos 10 piores da NBA. E por mais que o New York Knicks, né, não seja uma equipe de alto nível produzindo ofensivamente nessa linha, são apenas os 16º em bolas de 3 feitas por partida, em eficiência também ali, né, não são grande coisa, são uma das 10 piores também. A questão é, e na hora de defender esse tipo de arremesso? Aí a gente tem um confronto favorável para o New York Knicks, pelo seguinte motivo. Se a gente for olhar aqui o percentual de bolas de 3 concedidas para os seus adversários, né, por partida na NBA, a gente tem o Washington Wizards quase aqui no top 10 de times que mais sofrem bolas de 3 por partida, e a gente tem o New York Knicks um pouco melhor, né, nesse quesito, é o 4º melhor aproveitamento em defesa desse tipo de arremesso. Jogando fora de casa, né, a gente tem aqui os números do Washington Wizards também ali, né, terríveis, eles são o 10º pior aproveitamento nesse tipo de arremesso, mas não é só isso. Além do New York Knicks, né, ter como defender as bolas de 3 do seu adversário melhor do que o seu adversário ter como defender os seus arremessos de 3, o grande ponto está no centro. Bradley Beal, Porzingis, que são os melhores jogadores ali do Wizards, assim como o Julius Randle e o Brunson, gostam de pontuar na média distância. E aí a gente precisa fazer uma análise de qual time sofre menos pontos nessa região, né? E a gente tem o New York Knicks como o segundo time que menos sofre pontos no paint em toda a NBA, enquanto que o Washington Wizards aqui, né, tá lá para baixo, tá muito mais perto do top 10 de piores do que do top 10 de melhores. Jogando fora de casa, a equipe do Washington Wizards melhora um pouco esse desempenho, vai mais para o meio da tabela, mas jogando como mandante o New York Knicks segue como a 3ª melhor defesa de paint da NBA, pelo menos em números absolutos sofridos por jogos. Então até por isso, pelo bom momento, fator casa, por defender melhor o perímetro e o centro, eu vou ficar a favor do New York Knicks. Ofensivamente, as duas equipes não são tão diferentes assim, mas é óbvio que pelo fator casa a gente tem uma confiança maior para os jogadores dos Knicks. Então, por isso, no jogo entre Washington e New York, eu vou de vitória do New York Knicks, jogável com handicap de menos 2.5 no máximo. Beleza? Próxima partida aqui que a gente vai analisar para vocês é o Houston Rockets e Charlotte Hornets. Eu sempre digo que esses jogos aqui de duas equipes horrorosas não vale a pena se envolver. O handicap positivo a favor da equipe que você acha que vai vencer é o melhor a se fazer. Briga de bêbado, tudo pode acontecer, então a gente está dependendo muito mais da ruindade maior do adversário do que da qualidade do time que a gente está a favor.
Isso é terrível, e o mercado sempre vai interpretar jogos como esses de duas equipes ruins, principalmente defensivamente, que aceleram muito o jogo, como jogos acelerados, com muitas posses de bola e, consequentemente, com muitos pontos para as duas equipes, porque mesmo que eles não estejam com arremesso em dia, o número de arremessos pode facilitar um over. Então, é aquele típico jogo que, acima de tudo, eu vou dar a dica para vocês. Não vale a pena investir em um vencedor. Vale a pena investir em pontos? Pode valer a pena porque as duas defesas são ruins, mas os ataques faltam qualidade. Porém, é um jogo que será tão acelerado, com tantas posses de bola, e mais do que isso, o Houston Rockets é um dos times que mais sofrem pontos de 3 na liga, e o Charlotte Hornets, um dos times com paint mais vazados da liga, né? A gente vai ter ali pontos fáceis sendo convertidos. Então, ou a gente vai de over, ou a gente nem trabalha nesse jogo. Um acima de 230,5 pontos pode ser interessante. Em relação a jogador, vou ficar de olho nas linhas do LaMelo Ball nas suas bolas de 3. Vamos tentar pegar aqui em Marcos, porque essa linha de 4,5 para mim tá muito alta, mas acho que dá pra gente acreditar que ele faça umas 3 bolas triplas, 4 ali no máximo, né? Mas eu acho bem interessante, sim. Não tá aberta aqui a linha de bolas de 3 dele, mas eu vou tentar justificar isso para vocês. Bom, se a gente for pegar aqui na NBA, o Houston Rockets é um dos 10 times com pior aproveitamento em defesa nesse setor. Nos últimos 3 jogos, eles se tornaram o terceiro pior time, cedendo 43,8% dos arremessos de 3 tentados contra eles. Mais do que isso, são o time que mais toma bolas de 3 por jogo na liga, sendo que nos últimos 3 jogos eles também estiveram no top 10. Eles têm um aproveitamento terrível na defesa desse tipo de arremesso, e o lado bom de investir no LaMelo Ball é que, independente da qualidade e eficiência dele nas bolas triplas, é um jogador insistente nesse tipo de arremesso. Vamos fazer um filtro aqui com os últimos 10 jogos desse atleta, né? E a gente pode observar que ele teve média de 4,1 bolas de 3 por jogo, 38,3% de aproveitamento e um número altíssimo de tentativas, 10,7 bolas de 3 tentadas por partida. Como eu disse para vocês, mais de 4 eu acho bem complicado, mas trabalhar com a linha de 4 bolas de 3 ou tentar pegar no ao vivo uma linha de 3 é interessante, porque independente de ele estar errando, não estar com a mão calibrada, ele tenta e tenta muito, como a gente pode ver nesse jogo em que ele converteu uma de 8, e mesmo assim ele tentou 8, né? Então, se a gente for estabelecer essa linha de 4, ele superou em 3 dos últimos 4 jogos, esteve próximo na maioria das partidas e superou em 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, maioria desses 10 confrontos, dessas atuações que ele fez, né, mesmo contra times de boas defesas, de defesas de top 10, como Boston, como Milwaukee Bucks, como Memphis Grizzlies e como Brooklyn Nets, por exemplo. E todo esse recorte ele conseguiu uma média de 4,1. Hoje, contra um adversário favorável, pode ser que ele supere suas linhas de 3 pontos. Beleza? Bora aqui para Memphis Grizzlies e Cleveland Cavaliers, um jogo que seria muito equilibrado se as duas equipes conseguissem jogar em seus primes na situação em que se encontram. Ou seja, o Memphis Grizzlies jogando em casa no seu máximo e o Cleveland Cavaliers jogando em casa no seu máximo. Não é a situação de hoje, os Cavs estão jogando como visitante, e com dúvida do Donovan Mitchell, que é seu melhor jogador. Sem ele vai complicar ainda mais. O Cleveland Cavaliers é um time que consegue manter a boa defesa fora de casa, mas tem dificuldades de pontuar. O Memphis Grizzlies é um time que pontua bem e mantém a boa defesa também fora de casa, mas dentro de casa ainda mais. É uma das melhores defesas de garrafão da liga, com a dupla Steven Adams e Jaren Jackson, e consequentemente é mais fácil você pontuar do perímetro contra eles. Mas o Cleveland Cavaliers tem como especialidade a infiltração do Donovan Mitchell e sua dupla de pivôs Jarrett Allen e Evan Mobley, ou seja, um encaixe favorável para o Memphis Grizzlies vencer, porque os Cavs vão ter que pontuar de uma forma ali, né, que eles não estão tão habituados, principalmente fora de casa. Vamos dar uma olhada aqui, né, nas linhas não, né, nos números do Cleveland Cavaliers como visitante em relação a bolas de 3, que é o jeito mais fácil de você ferir a defesa do Memphis Grizzlies. Bom, o Cleveland Cavaliers em aproveitamento em bolas de 3, eles têm um aproveitamento interessante, são 14º melhor da NBA, mas eles tentam muito pouco, né? Então, apesar dessa eficiência, eles têm poucas bolas de 3 feitas por partida. São dos 10 times que menos tentam esse tipo de arremesso, e também em relação a pontos convertidos por jogo, estão quase ali no top 10 também dentre os visitantes da NBA. Se a gente for fazer um filtro aqui, né, geral do Cleveland Cavaliers em pontos por partida, eles são um time ali, né, que vem marcando 111,5 pontos por jogo, a quinta pior marca de toda a NBA, mas esse número de 111,5, quando fora de casa, ele diminui, né? Ele diminui aqui, né,
para 109,1 pontos por jogo. Mas em relação à eficiência, né? Porque é muito fácil, né, a gente pegar esses números de pontos por jogo, sendo que é uma equipe mais lenta, comparar com um time mais rápido, que tem mais posse de bola por jogo. Não é justo. Então a gente decidiu pegar aqui esse cálculo, né, feito por 100 posses de bola, ou seja, a eficiência ofensiva geral do Cleveland Cavaliers por 100 posses de bola, que é um número redondo e que você deixa as equipes mais iguais para comparar o quão bom é o seu ataque e sua defesa. E bom, o Cleveland Cavaliers, eles têm um bom aproveitamento aqui, né? Eles estão mais perto do top 10 de melhores do que do top 10 de piores, mas a gente tem que lembrar, né, que é um time muito lento, não está habituado a jogar um jogo rápido, como por exemplo pode ser o do Memphis Grizzlies hoje. Então, pensando que o Cleveland Cavaliers não tem um grande aproveitamento no seu ataque, pode vencer um dos seus principais jogadores, é melhor na defesa do que no ataque, e o Memphis Grizzlies também é muito dominante, né, na defesa. Se a gente for colocar aqui dentre as defesas mandantes, a do Memphis Grizzlies é a melhor, a gente tem aqui a fé, né, de que pelo menos uma das defesas vai funcionar. E se as duas defesas não funcionar, eu acredito que pelo menos um ataque, que é o dos Cavs, tende a falhar. Tendo tudo isso em vista, eu acho que o Memphis é favorito, mas 1,32 não dá para trabalhar. Como as linhas do mercado estão bem altas, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o under do Cleveland Cavaliers, é o que eu acho que vale mais o risco, abaixo de 113,5 pontos, pagando em 57. Se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos do Cleveland Cavaliers fora de casa, eles têm 108,1 pontos de média, né? Superaram essas linhas contra a péssima defesa do Utah Jazz e contra a defesa irregular do Portland Trail Blazers, mas ficaram abaixo dessas linhas, né, em 1, 2, 3, 4 dos últimos 6 jogos. Mais do que isso, né, ficaram abaixo contra times lentos como o Dallas Mavericks e mesmo contra um time veloz como o San Antonio Spurs, também pararam em 111. Contra um time que defende melhor o garrafão do que o perímetro, que é um time com características mais próximas dos Knicks, do Memphis, né, que é os Knicks, eles fizeram 81 pontos. Claro que o Memphis acelera mais o jogo, tem mais posse de bola por minuto, mas ainda assim a distância foi muito grande quando eles enfrentaram uma boa defesa de garrafão, coisa que eles vão enfrentar hoje, beleza? Se por um acaso o Donovan Mitchell não jogar, melhor ainda pra gente, então vamos nesse under do Cleveland Cavaliers. Vamos aqui para nossa análise de Oklahoma City Thunders e Indiana Pacers. A gente tem aqui mais uma vez Indiana Pacers sem seu melhor jogador Tyrese Haliburton, e do outro lado a gente tem o OKC, né, com aquilo que vem jogando com frequência do lado deles, sendo os principais jogadores Luguentz Dort, Shai Gilgeous-Alexander e Josh Giddey. Bom, hoje a gente tem o Miles Turner que pode ser protagonista tanto em rebotes quanto em pontos. Ele assumiu a responsabilidade quando o Tyrese Haliburton esteve de fora da última partida, e ele tem um encaixe muito favorável contra o Oklahoma City Thunders, tanto para poder pegar rebotes quanto para produzir pontos. Se a gente for colocar aqui, né, a linha de defesa contra a posição, a gente pode enxergar que o Oklahoma City Thunders é um time muito favorável para ceder rebotes para centers, cedendo 16,37 rebotes para pivôs por jogo na NBA, uma média muito alta, né, para centers, que eu considero razoavelmente interessante, porque é um número que está bem próximo de times que têm um encaixe favorável, como por exemplo o próprio Indiana Pacers, né, que cede 23,78 ali, uma diferença de centésimos aqui. Então dá para a gente trabalhar com o Miles Turner, que vai ter uma taxa de usabilidade alta hoje, principalmente com a ausência do Haliburton e principalmente porque o OKC não joga com nenhum jogador na formação com qualidades físicas suficientes de ser dominante contra o Miles Turner, né? Então certamente eles terão dificuldades. Vamos dar uma olhada aqui na linha de pontos dele, que eu acho que ele pode ser produtivo também. Ou então a gente tentar trabalhar ali, né, com pontos mais rebotes. 17,5 eu também considero uma linha alta para ele, mas a gente tem que lembrar que o Miles Turner, na última partida que ele fez, ele conseguiu superar essas linhas com muita tranquilidade, marcando 30 e 29 pontos. Contra adversários favoráveis, no caso do Charlotte Hornets, que é ruim de garrafão, sim. Contra o Milwaukee Bucks, foi um desempenho impressionante. Então acho que vale a pena sim trabalhar com over em pontos e over em rebotes dele, mas os rebotes eu acho que dá pra gente esperar no ao vivo. Vamos só pegar aqui a box score dele para lembrar. Ele conseguiu pegar 8 rebotes contra o Milwaukee Bucks, mas o Milwaukee Bucks não tinha muito favorável para trabalhar essas linhas, e contra os Hornets ele pegou 9. Eu também tinha dito a mesma coisa, pessoal, esperem cair para 8,5, 7,5, porque por mais que ele seja um jogador alto e com a função de pegar muitos rebotes,
ele é um jogador, né, que não é muito regular nessa questão, então trabalhar com over em pontos ou over pontos mais rebotes é o melhor a se fazer, trabalhar com rebotes só se for no ao vivo, beleza? Em relação a quem vence essa partida, acho um jogo muito complicado. O Oklahoma City Thunder joga como mandante e de fato eles têm uma leve vantagem nisso. Mais do que isso, é um time que pontua muito bem no paint, né, com arremessos de média distância ali, né, de curta distância na verdade, do Shai Gilgeous-Alexander. Vamos dar uma olhada aqui como se sai o Indiana Pacers nisso. Bom, o Indiana Pacers não cede tantos pontos assim nesse setor, principalmente jogando fora de casa, onde eles são um dos 10 times que menos sofrem pontos no paint em toda a liga. Então o ideal, né, até porque tudo aqui por causa do Miles Turner, tá, que ele é um excelente defensor, o ideal eu acho que vai ser trabalhar no fim das contas com um handicap positivo do Indiana Pacers. Eu não acho que eles vão vencer essa partida, mas eu acho que eles podem cobrir uma diferença ali pelo menos e acabar não perdendo por muito. Mais 8.5 Indiana Pacers é o que eu recomendo, ou vitória simples do OKC. Fechado. Vamos aqui para a nossa próxima análise, para o próximo jogo, mas não sem antes pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo, nenhuma análise. Nossa, algumas partidas aqui a gente acaba pulando para priorizar o nosso grupo VIP, deixar algumas tips exclusivas lá para ele, mas vocês também estão convidados para participar, só chamar no WhatsApp, beleza? Então bora aqui para os últimos jogos aqui de análise em vídeo, começaram com Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. A gente tem o Denver Nuggets que jogam back-to-back, podem estar cansados, mas ainda assim é um time muito superior aos seus adversários. Tem o melhor jogador em quadra e mais do que isso, a certeza de que seus 3 principais jogadores, ou 4, estarão saudáveis. Na verdade, o seu time titular. Karl Anthony Towns não joga e do outro lado, Rudy Gobert e Anthony Edwards são dúvida, então eles podem vir até sem os seus 3 melhores jogadores, jogando fora de casa, onde de fato eles não vêm convencendo. Denver Nuggets é o melhor time da NBA nesse momento, e o Minnesota Timberwolves vai encarar eles numa situação em que eles venceram apenas 2 dos últimos 10 jogos, contra o péssimo Houston Rockets e contra ali, né, o time que até vem jogando bem do OKC, mas que também são irregulares. Eles foram competitivos, pelo menos, é verdade, mas não dá pra gente negar que esse número de 8 vitórias em 10 jogos é um aproveitamento terrível. Se a gente for ampliar para os últimos 15 jogos deles como visitante, as coisas até melhoram, mas não é muita coisa não. Em 15 jogos eles têm apenas 5 vitórias e 10 derrotas jogando fora de casa, momento preocupante para a equipe, né, do Minnesota Timberwolves, que acima de tudo vem sofrendo muitos pontos, sempre ali acima dos 110 pontos. Eles não conseguem manter seus adversários para baixo, e sem o Rudy Gobert acho que isso vai ser ainda mais difícil, principalmente hoje contra a equipe do Denver Nuggets, que é uma das melhores eficiências ofensivas de toda a NBA, jogando dentro de casa o terceiro melhor ataque, marcando 120.3 pontos por 100 posses de bola. Então, como eu acredito que o Denver Nuggets vai vencer, mas essa linha de 1,30 não tá pagando tão bem, eu vou tentar fazer uma dupla, vou aliar aqui a vitória simples do Denver Nuggets pagando 1,30 e vou colocar aqui um over em pontos totais deles, porque acho que uma coisa tem a ver com a outra. Então a gente vai aqui nessa dupla de acima de 110.5 pontos, mais vitória simples do Denver Nuggets para poder pagar um pouquinho melhor, e eu acho difícil que eles vençam hoje pontuando mal, beleza? Principalmente porque pelo cansaço a defesa deles deve estar um pouquinho mais aberta e com um pouquinho melhor, o que vai exigir que o Denver seja um time mais ofensivo do que defensivo, porque defender de pernas cansadas é bem complicado. Último jogo aqui para analisar, LA Lakers e Sacramento Kings, jogo que acontece na casa dos Lakers contra o Sacramento Kings, que é superior a eles, né? Mas fora de casa existe esperança. LeBron James é dúvida, como sempre, tem que esperar eles confirmar, mas eu acho que dá pra gente ter um jogo aqui bem interessante. Por mais que eu acho que o Sacramento Kings seja superior por conta das bolas de 3, a equipe dos Lakers é um time que pontua muito bem no paint, que é o setor justamente onde o Sacramento Kings tem mais dificuldades de defender. Se a gente for olhar aqui, o Sacramento é o 4º time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA. Nos últimos 3 jogos ali, eles continuaram no top 10 de times que mais sofrem pontos no setor, e na sua última atuação sofreram 66 pontos nessa região durante a partida que eles fizeram. Ou seja, a gente tem um encaixe favorável para o Los Angeles Lakers pontuar bem e dar trabalho, porque o Sacramento sofreu muitos pontos nesse setor contra um San Antonio Spurs que, ok, eles gostam de pontuar nesse setor, mas eles não têm tanta qualidade para isso.
O Los Angeles Lakers tem LeBron, tem Westbrook, tem também ali o Thomas Bryant jogando bem e alguns outros jogadores que podem dar volume naquele garrafão e fazer o Sacramento Kings ter dificuldades. Com isso, a gente tem um encaixe favorável para os Lakers pontuarem bem e pelo menos serem competitivos. Como as linhas estão aqui muito esticadas para relação a pontos, por mais que seja um jogo que tem tudo para ser bem pontuado, eu acho que o melhor a se fazer é investir na pontuação do LeBron James, tentar pegar uma linha ali de 31.5, lembrando que no primeiro quarto ele geralmente pega um pouquinho mais leve, consequentemente a gente abre oportunidade para pegar uma linha mais baixa, acho que ele passa dos 31 hoje. Dá pra gente trabalhar ali com o handicap positivo do LA Lakers, porque como eu disse, eu acho que eles têm tudo para dar trabalho, mais 8.5 me parece muito interessante, e também com os rebotes dos Sabonis, coisa que vem acontecendo bem com frequência, com o fato dos Lakers ser um time de aproveitamento nos arremessos baixos, um time que gosta de arremessos curtos, e consequentemente eles não teriam um grande reboteiro, faz com que o Sabonis tenha muitas possibilidades de pegar rebotes curtos e fáceis ali no setor. Então essas são as minhas indicações para essa partida. Se você quiser trabalhar com handicap de mais 8.5 do LA Lakers, vou tentar justificar isso com base nos últimos encontros. A gente teve aqui, o último encontro tendo a vitória do Los Angeles Lakers jogando em Sacramento, o que é bem interessante. Eles também cobriram esse handicap no antepenúltimo jogo que eles tiveram, então dá pra gente dizer que tá 2-1 para esse mais 8.5 dos Lakers. Lembrando também, que contra o Sacramento aqui eles tiveram 2 quartos muito atípicos e também os Lakers vivem hoje o melhor momento. O recorte mais recente que a gente tem é de um jogo de vitória em que muitas dessas coisas, desses sinais que eu passei para vocês, acabou acontecendo. LeBron com 37 pontos, Thomas Bryant com 29, pegando 14 rebotes, assim como o Westbrook também sendo um dos principais cestinhas do Los Angeles Lakers. Por que isso? Como eu disse, porque o paint do Sacramento Kings é ruim. O LeBron fez chover ali no garrafão, assim como o Thomas Bryant, que também só pontua no setor, e Westbrook com suas infiltrações, onde ele teve mais sucesso ali, na parte de dentro, cavando algumas faltas do que necessariamente nos arremessos de 3. Então, aí que tá o segredo, é aí que a gente tem que explorar. E o LeBron James é o melhor para se fazer. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações. Não se esqueçam, também de comentar se vocês concordam, discordam dessas nossas entradas. Tragam estatísticas e informações para vocês ajudarem a galera. Conheçam o nosso grupo VIP. Muito obrigado pela sua audiência e falou!